Olá, meus queridos. Eu sou o professor Nelson Rezende Júnior, sou professor de processo penal daqui do Revisão Concursos, ok? Olha, hoje nós vamos falar especialmente dos sistemas processuais penais, ok? Nós vamos falar do sistema inquisitorial, nós vamos falar do sistema acusatório, nós vamos falar do sistema misto, nós vamos ver a maneira de processamento em cada um desses sistemas e vamos ver qual deles ou quais deles são utilizados no direito brasileiro, ok? Então vamos lá, vamos na tela, olha só. Sistemas processuais. Nós temos o primeiro sistema, que nós vamos falar dele, que é o sistema inquisitorial, né? Aí nós temos ainda o sistema acusatório e o sistema misto. Mas vamos começar falando primeiro do sistema inquisitorial. Sistema inquisitorial ou inquisitório, ok? Olha, esse sistema, senhores, ele guarda como uma principal característica dele, a principal característica do sistema inquisitório ou inquisitorial é a reunião no mesmo órgão de duas funções. Quais seriam essas duas funções? A função de processar, ou seja, acusar, e a função de julgar. Ou seja, o mesmo órgão que julga é o mesmo órgão que acusa. E aí o nome é sugestivo, né? Sistema inquisitorial. Olha, na Santa Inquisição, né? No período da Santa Inquisição, qual era o órgão que acusava? Era a Igreja Católica, não é isso? Quem era o órgão que fazia o julgamento? Era a Igreja Católica. Bom, dificilmente o réu aqui tinha alguma chance, né? Você imagina, um órgão diz, ele é culpado, eu quero a condenação dele, porque ele merece a condenação, ele cometeu um ilícito. E aí o mesmo órgão diz se está certa a acusação ou se não está. O mesmo órgão diz, olha, eu tenho razão, realmente ele deveria ser processado e condenado, então julgo procedente o meu pedido. É mais ou menos isso, ok? Ou seja, é lógico que nós estamos fazendo aqui uma caricatura, né? Nós estamos explicando isso de uma forma muito caricata, mas é mais ou menos isso, olha. O mesmo órgão acusando e o mesmo órgão dizendo se tem ou se não tem razão, porque é o mesmo órgão que julga. Dificilmente o réu teria chances num processo como esse. Então, olha, primeira característica do sistema inquisitório ou inquisitorial é reunião no mesmo órgão das funções de julgar e de acusar, ok? Primeiro ponto. Vamos para um segundo ponto de destaque aqui no sistema inquisitorial? Segundo ponto de destaque, eu tenho uma mitigação, um empobrecimento, uma redução, ok? De garantias fundamentais, como, por exemplo, ampla defesa e contraditório. Olha, eu tenho essas garantias todas mitigadas. Quando a gente está falando de ampla defesa, se eu não tenho a defesa ampla, ou seja, se ela pode ser restringida de alguma forma, é porque eu não tenho ampla defesa. Pronto, acabou. Eu posso ter alguns direitos inerentes à defesa, mas ampla defesa eu não posso falar que existe, se ela foi mitigada, ok? Agora, no caso do contraditório, o que eu teria? Eu teria um empobrecimento, eu teria uma redução da possibilidade de contraditório, ok? E por que eu teria essa redução? Vamos entender. Então, primeira característica, reunião no mesmo órgão das funções de julgar, acusar. Segunda característica, eu tenho o quê? Um enfraquecimento das garantias, como, por exemplo, o da ampla defesa e do contraditório. Segundo ponto. Por que eu teria esse enfraquecimento? Porque, terceira característica, o réu, ele não funciona no processo inquisitorial como se fosse um sujeito de direitos. Ele funciona como se fosse um objeto da investigação, ok? Então, o réu no sistema inquisitorial é objeto da investigação, é objeto do processo e não sujeito de direitos, ok? Bom, vamos para mais uma característica do sistema inquisitorial. O sistema inquisitorial, como regra, ele tem um sistema de apreciação de prova que é chamado de sistema de apreciação de prova tarifado. Ou prova tarifada, ou prova legal, ok? O que seria? Ou posso também dizer que eu tenho uma hierarquia de provas. Eu tenho uma prova que vale mais do que a outra, e isso quem diz é a própria lei, ok? Olha, no sistema inquisitorial, eu tenho um enaltecimento, por exemplo, de meios de prova, como seria a confissão. A confissão ela passa a ser a rainha das provas. Agora você imagina que tipo de mistura explosiva, né? Olha, eu tenho o mesmo órgão que acusa e que julga. Eu tenho uma redução das garantias.
Justamente por quê? Porque o réu ele passa a ser um objeto do processo e não sujeito de direitos. E aí eu digo que a confissão passa a ser a rainha das provas porque o sistema eleito é um sistema tarifado. Olha, senhores, isso é uma brecha enorme para um tratamento completamente retrógrado, ultrapassado, como, por exemplo, as confissões extorquidas mediante violência, mediante tortura. Olha, por quê? Porque se a confissão é a rainha das provas, se ela é a prova mais importante, se ela passa a ser a prova que tem o maior valor, um investigador, né, o juiz, ele passa a buscar a prova que tem mais valor a qualquer custo, já que ele não precisa louvar as garantias fundamentais, né? E já que ele é o mesmo órgão que acusa, ele já acha que ele já tem razão mesmo, quando ele está julgando, então fica muito mais fácil de se suprimir mesmo garantias e tratar o processo penal de uma maneira completamente ultrapassada, ok? Essas são principais características do sistema inquisitorial. Bom, vamos falar agora de outro sistema. Nós vamos falar do sistema acusatório, ok? Olha, o sistema acusatório, embora o nome diga aqui que é o sistema acusatório, parece que o nome é pesado, né? Olha, esse sistema deve ser voltado para acusação. Não, não é não. O sistema acusatório, ele é o que mais louva as garantias. Ele é um sistema que separa as funções de julgar das funções de acusar. E essa diferença é essencial para eu ter uma série de consequências. Olha, aqui o órgão que acusa é um, o órgão que julga é outro, você já separou os dois. Ou seja, claro que o réu passa a ter mais chance a partir daí. Ok? Não é mais chance para beneficiar o réu não, viu, senhores? É para a gente ter um processo justo. Claramente, no sistema inquisitorial, dificilmente eu teria um processo justo, até pelo desequilíbrio entre as partes. Ok? Bom, aqui no sistema acusatorial, então, primeira característica e, consequentemente, primeira diferença para o sistema inquisitorial. Sistema acusatório, eu tenho a divisão entre órgãos. Um que produz a acusação e outro que julga. Por exemplo, no nosso sistema processual, eu não tenho um Ministério Público que faz as acusações, por exemplo, nos processos de ação penal pública. Quem faz a acusação é o Ministério Público. E quem faz o julgamento é o Poder Judiciário. São órgãos distintos, ok? Bom, segunda característica do sistema acusatório. O sistema acusatório, ele enaltece, ou seja, ele não mitiga, ele não reduz, ele amplia, ele louva princípios como o princípio do contraditório e da ampla defesa. Esses princípios, contraditório, ampla defesa e as demais garantias fundamentais, elas são louvadas, elas são enaltecidas no sistema acusatório, ok? Bom, então vimos uma segunda característica e, consequentemente, segunda diferença para o sistema inquisitorial, né? Terceira característica. O réu, ele não é objeto de investigação. O réu não é objeto de um processo. Muito pelo contrário. O que o réu é para o sistema acusatório? O réu é um sujeito de direitos. Ok? Olha, aqui eu tenho uma mudança de paradigma sensível. Olha, quando eu estou investigando uma pessoa, o simples fato de eu não imaginar que ela é um objeto de investigação, mas imaginar que ela tem direitos, que ela possui garantias, que eu devo respeitar o contraditório e a ampla defesa, que eu devo respeitar princípios como, por exemplo, presunção de inocência, isso dá uma mudança completa na forma de investigar. Isso dá uma mudança completa na forma de processar alguém, ok? Bom, então tá aí a terceira diferença. Terceira diferença, o réu, ele não é objeto da investigação, e sim sujeito de direitos, ok? Vamos para a quarta diferença e consequente quarta característica do sistema acusatório? Olha, a quarta característica seria que o sistema de apreciação da prova não é o sistema tarifado. Eu não tenho uma hierarquia de provas. Eu não tenho aqui, por exemplo, a confissão como sendo a rainha das provas. Eu tenho o que a gente chama de sistema da persuasão racional da prova. O que significa isso? Né? O que seria isso, professor? Sistema da persuasão racional da prova. O sistema da persuasão racional da prova, senhores, diz o seguinte, olha, o juiz vai avaliar a prova não
com um critério pré-estabelecido, de que tem uma prova que vale mais do que a outra, não imaginando que exista uma hierarquia de provas. O juiz vai analisar a prova com uma certa liberdade. Qual que é a liberdade? Olha, o juiz fica obrigado a analisar as provas, porém, ele pode dar o valor para a prova de acordo com o valor que a prova tocou o seu convencimento. Olha, se aquela prova tocou profundamente o convencimento do juiz, se ele convenceu em especial o juiz, aquela prova é a que tem maior valor para ele. Ou seja, a lei não está estabelecendo qual que é a prova que vale mais. O juiz, no caso concreto, ele analisa todas as provas e ele vê qual prova entre aquelas que mais lhe convenceu ou quais provas que mais lhe convenceram. Pode ser que ele julgue, por exemplo, contra a versão dada numa confissão? Pode. Olha, vamos imaginar a seguinte situação. Tem uma pessoa, por exemplo, uma senhora, que numa busca e apreensão na casa dela, para apurar se estava ocorrendo ali um tráfico de drogas do filho dessa senhora, chega lá e apura na casa e encontra uma certa quantidade de droga, ok? E aí, de imediato, aquela senhora diz, a droga é minha, eu que sou traficante, eu sou responsável por essa droga. Olha, ela está confessando aqui. Aí é óbvio que nós não estamos falando aqui da confissão, prova produzida dentro de um local correto, na forma correta. Vamos supor que ela é levada para a delegacia e na delegacia ela dá a sua versão dos fatos confessando, como se fosse ela a dona da droga. Embora todos os indícios levassem a crer que ela não tem qualquer ligação com o tráfico de drogas. Pessoa que trabalha, exerce sua atividade durante o dia inteiro e parte da noite em outro local. As informações que se tinha era de que o tráfico acontecia naquela casa, ok? E o filho já era investigado, o filho dessa senhora já era investigado por tráfico de drogas, ele não trabalha o dia inteiro, fica na casa o dia inteiro, onde existia já um movimento muito suspeito de compra de drogas, e a droga foi encontrada na casa. Olha só, eu tenho todos os indícios focando que é o filho dela, o traficante, e nenhum indício que ela fosse a traficante, ok? Mas ela confessa, ela diz, olha, eu sou traficante, meu filho não tem nada a ver com isso. Olha, o juiz, ele pode, sem dúvida nenhuma, julgar, entender que essa confissão não lhe convenceu. Olha, ele diz, olha, ok, ela confessou, ela disse que é dela. Porém, tem outras provas aqui que me indicam que não é ela a traficante. O traficante é o filho dela. Então, ela eu não vou condenar. Ok? Olha só, o que esse juiz fez? Ele está escolhendo, dentre as provas analisadas por ele, qual aquela que mais lhe persuadiu. Qual aquela que persuadiu o seu convencimento. Ok? Então o juiz, na hora de sentenciar, ele vai julgar de acordo com aquela prova que mais lhe persuadiu. Por isso, o sistema de análise de prova, aqui no sistema acusatório, é o sistema da persuasão racional da prova, que está intimamente ligado com a ideia do princípio do livre convencimento motivado. O juiz é livre para julgar da maneira que ele entender melhor. Porém, ele fica obrigado a fundamentar a sua decisão como? Ele vai explicar como que aquela prova ele convenceu. Ok? Isso na sentença. Então, senhores, tá aí mais uma diferença. O sistema não é o sistema tarifado, né? Não é um sistema de prova legal, mas sim da persuasão racional da prova. Aqui estão estabelecidas as principais diferenças entre o sistema acusatório e o sistema inquisitorial. Tá certo, senhores? Bom, a gente pode dizer que no sistema brasileiro, né, no direito processual penal brasileiro, nós temos alguma expressão do sistema inquisitorial e nós temos também a expressão do sistema acusatório. Aonde que nós teríamos, por exemplo, uma expressão do sistema inquisitorial? Olha, uma característica do nosso inquérito policial, que é a fase pré-processual, é que ele é inquisitorial. Ou seja, eu não tenho ali acusado, mas eu tenho o mesmo órgão, que é um delegado de polícia ou um delegado federal, que faz, às vezes, daquele que busca a prova, daquele que acusa e daquele que julga. Ele faz um relatório final, ele chega a uma conclusão, não é isso? Bom, ali eu tenho uma reunião num mesmo órgão, ou seja, o delegado de polícia ou o delegado federal, de duas funções, de acusar e de fazer julgamentos. Olha, ali eu tenho uma expressão de um sistema
inquisitorial. Eu também não tenho ampla defesa no inquérito. Por que eu não tenho ampla defesa no inquérito? Justamente porque eu não tenho acusado, ok? Eu ainda não tenho acusado. Eu tenho investigado, eu tenho suspeito, posso ter um indiciado, ok? Mas não há que se falar em ampla defesa. Também não temos contraditório no inquérito policial. Olha, o que seria o contraditório? Nós vamos estudar isso um pouquinho mais à frente, mas o contraditório basicamente seria o direito de ciência e de manifestação quando eu tenho uma prova juntada pela parte contrária ou quando eu tenho uma alegação fática. Isso não acontece no inquérito policial. Olha, se você está sendo investigado e é juntada uma prova contra você, não necessariamente você vai ter ciência dessa prova. Ninguém fica obrigado a te intimar para tomar ciência dessa prova e se expressar a respeito dessa prova, ok? Eu não tenho contraditório, não tenho ampla defesa. Tá certo, senhores? Olha, estou aqui falando de um sistema em que ele surge, o sistema inquisitorial ele surge para nós, em especial na fase do inquérito policial, ok? E o sistema acusatório? Por exemplo, o nosso sistema processual mesmo, quando eu digo processual mesmo, o sistema a partir da ação penal, né? A partir do oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. A fase processual, a fase judicial. Olha, a fase judicial nossa, ela segue o sistema acusatório. Eu tenho ou o querelante, né, que é o particular, o ofendido, como autor da ação penal, ou seja, acusador. Posso ter o Ministério Público, como regra, é ele inclusive, né? Nas ações públicas. Nas ações públicas, o Ministério Público é o órgão que faz a acusação. E tem o juiz, que é o órgão de julgar. Ou seja, eu tenho uma separação entre esses órgãos, como determina o sistema acusatório. Eu tenho um enaltecimento da ampla defesa e do contraditório. O réu não pode ser encarado ao longo do processo como um objeto de investigação, mas sim como um sujeito de direitos, com garantias. Ok? E o sistema de apreciação da prova é o sistema da persuasão racional da prova. Ou seja, a nossa fase processual, ela segue o modelo acusatório. E a nossa fase pré-processual, ela segue o modelo inquisitorial. Nós temos essas duas expressões dentro do direito processual penal brasileiro. Ok? E aí você vai me dizer, mas para que o misto, professor? Um misto, sistema misto, é justamente uma visão dada aqui por alguns doutrinadores brasileiros de dizer que o nosso sistema processual ele tem uma expressão do sistema inquisitorial na fase pré-processual e sistema acusatório na fase processual propriamente dita. Por isso ele seria chamado de um sistema misto. Ok? Bom, já falamos, então, as diferenças entre o sistema inquisitorial e o acusatório. O sistema processual brasileiro, senhores, para parte da doutrina, ele é acusatório, o sistema processual. Para parte da doutrina, ele é chamado de um sistema misto. Vamos entender se aqui eu tenho realmente uma diferença, se está todo mundo dizendo a mesmíssima coisa. Olha só, aqueles que dizem, e aí inúmeros doutrinadores dizem que o nosso sistema é um sistema acusatório, como por exemplo Pacelli. Quando ele diz que o nosso sistema é acusatório, nosso sistema processual é acusatório, claramente ele está fazendo menção à parte processual, à parte judicial da coisa. Ok? E aquele autor que diz, por exemplo, que o nosso sistema é um sistema misto, ele está fazendo uma menção de forma global, tanto na fase pré-processual quanto na fase processual. E aí ele diz, olha, tem uma parte que é na pré-processual que é inquisitorial, uma parte processual que seria acusatório. Por isso o nosso sistema é misto. Vocês estão dizendo a mesmíssima coisa, ok, gente? Só estão dizendo de formas diferentes, mas estão dizendo a mesma coisa. A parte processual é acusatória, a parte pré-processual é inquisitorial, ok? Bom, olha o que diz a nossa Constituição Federal. E aí, para a gente saber que nós não estamos tirando de trás da orelha a ideia que o nosso sistema processual segue o sistema acusatório. Olha o que diz a Constituição Federal no artigo 129. O seu artigo 129 diz assim, são funções institucionais do Ministério Público. E a primeira função? Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Olha só, compete ao Ministério Público privativamente promover a ação penal, ou seja, oferecer a ação penal. Isso está significando o seguinte, olha,
Judiciário, você não pode promover não. Quem promove é o Ministério Público, é um outro órgão. Estamos aqui separando as funções. Quem promove a ação penal, pública, Ministério Público. Quem promove a ação privada? O querelante. Ok? Esse é o órgão acusador. Esse é o órgão processante. E o órgão que julga é o Poder Judiciário, é o juiz, é o tribunal. Ok? Bom, então aqui eu tenho uma indicação na própria Constituição que o sistema processual brasileiro, o sistema processual penal brasileiro, é um sistema acusatório. Ok, senhores? Bom, aqui estão as principais diferenças entre os nossos sistemas. A gente vai perceber que o nosso Código de Processo Penal, até por ser mais antigo, às vezes ele traz algumas regras que não foram recepcionadas pela Constituição de 88. Quando a gente estiver analisando cada uma dessas regras, a gente vai fazer menção aos sistemas processuais. Senhores, atenção a esse sistema, porque é a base para a análise de todo o processo penal. Assim como princípios processuais penais, que nós veremos nos próximos blocos, ok? Grande abraço.